Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Faço você bem-vindo a esse vídeo e peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aí no nosso canal, tá bom? E também, se puder, compartilhe os nossos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o templo mórmon e Jesus Cristo. Eu gravei aqui um vídeo falando sobre a minha experiência, a experiência que eu tive dentro da seita, dentro do mormonismo, onde eu fui membro dessa seita por muito tempo, vários anos, e contei aqui em um vídeo porque eu saí do mormonismo. Naquele vídeo eu expliquei que eu entrei na igreja mórmon acreditando que ela era mais uma igreja cristã, tá certo? Mas que, com o passar do tempo, eu percebi que não, que na verdade eles não são. Quando eu falo igreja cristã, eu estou me referindo à igreja cristã tradicional, porque a igreja cristã tradicional, embora ela venha divergir nas doutrinas, todos creem em Cristo e veem Cristo praticamente da mesma forma. O mormonismo é diferente, eles têm um Jesus totalmente diferente do Jesus bíblico. O Jesus que os mormons acreditam é um Jesus limitado, é um Jesus insuficiente para salvar e outras coisas a mais. E pegando o gancho desse assunto, eu gostaria de falar hoje sobre o templo mórmon. O fundador da Igreja dos Mormons, ele disse que recebeu uma revelação de Deus, aonde Deus ordenou que templos fossem construídos novamente. Então nós, pegando a Bíblia, vimos ali a história dos templos. O primeiro tabernáculo construído por Moisés, era um tabernáculo móvel, e depois o templo foi construído por Salomão. Salomão ali construiu o templo. Depois esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Se eu não me engano, depois Zorobabel reconstruiu. Depois teve outra reforma por Herodes. E hoje nós temos lá em Jerusalém a mesquita, né? Porém, esses templos não são o templo real de Salomão, onde era feito, onde era oferecido os sacrifícios de animais e tudo mais. Essa prática ela foi concluída, ela foi completada em Cristo. É por isso que os judeus hoje eles não sacrificam mais, porque não tem mais o templo, o lugar ali oficial, ordenado por Deus, para que eles pudessem ali sacrificar, e também por outros motivos, certo? Então, com a morte de Cristo na cruz, quando Cristo disse está consumado, ali Cristo estava pondo fim a todas as ordenâncias cerimoniais de purificação, enfim, porque cada cerimônia, cada prática ali que era realizada no templo, ela tipificava Cristo. Por exemplo, os pães da preposição, o candelabro, a bacia, a pia, enfim, e também os animais. O cordeiro sem mácula, sem ruga, e Cristo foi o último cordeiro a ser sacrificado por nós pecadores. E ali Cristo põe fim a todos os sacrifícios. Porém, os mormons constroem templo, segundo o fundador da religião disse que Deus tinha ordenado a eles que fizessem templo. E qual é o propósito do templo mórmon? Tem dois propósitos principais ali no templo mórmon, dois trabalhos que para eles são primordiais. O primeiro é o casamento celestial, que é onde uma mulher e um homem se casam não para essa vida, mas para toda a eternidade. Esse casamento ele não pode ser feito nas capelas, onde eles se reúnem todos os domingos. Não. Esse casamento é só feito lá no templo, que para eles é um lugar sagrado, assim como o, o, o Vaticano é um lugar sagrado para muitos católicos, não é verdade? Para os mormons, o templo é um lugar sagrado, é a casa de Deus. Para eles, Deus ali habita, ali, o Deus deles habita literalmente dentro daquela casa. Então ali eles vão para fazer o casamento celestial, que eles dizem que não é só para essa vida, mas para toda a eternidade, ou seja, depois que o homem e a mulher morrem,
após a ressurreição, eles continuarão casados, mantendo relações e tendo filhos espirituais, assim como Deus e sua esposa também geram filhos espirituais. Eu já falei isso aqui no outro vídeo. Isso aqui não é calúnia, irmãos. Isso aqui não é difamação. Isso aqui é o que de fato os mormons acreditam, certo? Qualquer um aqui pode vir aqui, pode confirmar, qualquer mormon pode vir aqui nos comentários e confirmar que o que eu estou falando é a verdade. Eu não estou aqui mentindo, é experiência de pessoa. Inclusive eu me casei no templo também, certo? No templo de Recife. Tá aí a foto aí que eu vou colocar, que eu vou deixar como foto de vídeo, como a foto capa do vídeo, né? No templo de Recife. Eu tive lá, se eu não me engano, 5 vezes, se não me falha a memória, 5 vezes. Casei lá também no templo. Então, como eu falei no primeiro vídeo, fui uma pessoa muito ativa dentro da igreja mormon. Então, o primeiro princípio é esse. O trabalho mais importante que eles fazem lá é esse casamento celestial. E o segundo é o batismo pelos mortos. Certo? Depois eu vou gravar um vídeo aqui só falando dessa doutrina que é o batismo pelos mortos, que eles chamam de batismo vicário. Tá bom? Então, esses são os dois propósitos do templo. É você fazer o casamento celestial, não só para essa vida, mas também para toda a eternidade, e o batismo pelos mortos. Agora, tem uma questão importante que eu também fui, à medida que eu fui estudando, eu fui aprendendo e fui entendendo como essas igrejas, como essas seitas, olha que loucura. A maioria das seitas, elas usam o nome de Jesus para afastar as pessoas de Jesus. Parece até meio contraditório o que eu estou falando, mas essa é a verdade. Elas usam o nome de Jesus para afastar as pessoas de Jesus. Porque, como eu falei aqui, a igreja tem o nome de igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Todas as orações lá terminam em nome de Jesus, ou seja, o nome de Jesus é citado ali 24 horas. Porém, as práticas da religião afastam as pessoas de Jesus e fazem as pessoas crer num outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Certo? O Jesus do mormonismo não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus tradicional, não é o Jesus que o cristianismo católico e protestante crê. É um Jesus totalmente diferente, criado pela mente do fundador dessa religião. Como é que eu posso provar isso? Eu vou provar agora. O apóstolo Pedro, ele disse que nenhum nome se dará debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pegando só esses dois textos, que tem vários, mas pegando só esses dois textos, a gente entende que a salvação, a exaltação do homem, o que garante a morada do homem eternamente com Deus, é Cristo. Cristo é o único caminho que pode conduzir o homem até Deus, mais ninguém. Não adianta sacrifício, não adianta penitência, nada, 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 nada. Somente Cristo. As regras de fé, só a Escritura, só a fé, só Cristo. Tá certo? Então, Cristo é o único caminho seguro que conduz o homem até Deus. O que acontece na Igreja dos Mormons? Jesus Cristo, ou o Cristo do mormonismo, ele não é suficiente para salvar. Eu lembro, nos meus primeiros anos como membro dessa religião, certa vez eu ouvi um camarada discursando, e ele falou isso. E eu perguntei para um rapaz, eu disse: cara, quer dizer que Cristo não é suficiente para a salvação? Quer dizer que a gente tem que fazer mais coisas para ganhar, para ter nossa salvação? Ele disse: é. Eu falei: cara, eu não acredito nisso. Ele falou: então você está no lugar errado. Veja só, o cara, aquele dia lá que eu ouvi esse membro falando isso, era para mim ter saído de lá naquele dia. Mas eu fui empurrando com a barriga, porque eu não queria aceitar que eu estava errado. Eu não queria aceitar que eu estava numa religião não cristã. Certo? Então, eu fui empurrando isso com a barriga durante muito tempo. Né? Então, o que acontece? O templo mormon é realizado o casamento celestial para toda a eternidade. Porque o profeta
dos mormons ensinou que para o homem ser exaltado, para ele ganhar o maior grau de glória no reino celestial, ele tem que se casar, porque Deus é casado. O Pai, o Deus deles é casado. O Jesus Cristo dele também foi casado, era casado e polígamo. Tem um escritor da igreja que ele diz que Jesus tinha 3 esposas. Maria Madalena, que era a esposa oficial dele, e as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha 3 mulheres, e quando ele morreu, quando ele foi crucificado, ele deixou filhos aqui na terra, né? Aí vem aquele filme lá do Don Brown, O Código da Vinci, onde é também tratado dessa questão. Mas sabe que isso é uma mentira, isso não existe. Isso é na cabeça de pessoas que querem ridicularizar o cristianismo e vêm com essas ideias doidas de que Jesus aí teria sido casado com Maria Madalena e teria deixado o filho. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, porque o Deus eterno, o Deus encarnado, jamais ia fazer esse tipo de coisas. Tá certo? Então, os mormons, eles não acreditam, mesmo eles falando em Cristo, mesmo eles tendo um Cristo lá personificado, um Deus criado pela religião, eles não acreditam que esse Cristo é suficiente para levá-los até o Pai. É preciso fazer mais alguma coisa, mais coisas, para eles serem dignos. E essa é batizar os mormons, que eles chamam de batismo por procuração. Tem um texto lá tem um texto na Bíblia, no livro de, se eu não me engano, é Oséias, que ele fala que, tem um texto lá que diz assim, Deus levantará salvadores no Monte Sião. Então os mormons se consideram salvadores no Monte Sião, ou seja, aqueles que salvam os outros. Pessoas que morreram sem terem oportunidade de conhecer o Evangelho, mas lá no mundo espiritual, elas aceitaram o Evangelho. Só que uma pessoa aqui na Terra precisa fazer o batismo por essas pessoas, para que aí elas possam ser aprovadas por Deus. Então, eles têm lá uma árvore genealógica infindável, coisa de doido mesmo lá, sabe? Onde eles pesquisam as pessoas e vão batizando essas pessoas para que elas sejam salvas, para que elas entrem para o reino celestial. Mas quando fala de exaltação no mormonismo, não está relacionado ao sangue de Cristo. Exaltação no mormonismo não se relaciona ao sangue de Cristo, ao sangue puro, perfeito de Cristo, imaculado, como nós cristãos cremos. Exaltação no mormonismo é você fazer o batismo vicário e o casamento celestial. São essas duas coisas e mais a crença em Cristo que vai garantir que eles ganhem o maior grau de glória no reino celestial. O reino celestial de Deus, o lugar onde, segundo eles, Deus habita. Tá certo, irmãos? Então, os mormons, eles são levados a acreditar num Cristo que não existe, é um Cristo criado pela terminologia mormon, e eles são, ao mesmo tempo que eles são ensinados a crer num Cristo, esse Cristo ele não é suficiente para levá-los até o reino de Deus, visto que precisa se fazer mais algumas coisas para herdar esse reino. E essas coisas, como eu já falei, é o casamento celestial e o batismo vicário, certo? São essas duas coisas que vão garantir a sua exaltação, a entrada do homem no reino celestial de Deus, tá? Então isso foi coisas que eu fui aprendendo aos poucos e fui entendendo que realmente o Deus do mormonismo ele não é um Deus que os cristãos adoram, seguem e obedecem. O Cristo do mormonismo não é o Cristo que os cristãos obedecem. O Espírito Santo do mormonismo também não é o Espírito Santo da Bíblia. Eles têm deuses diferentes do Deus, do Cristo, do Espírito Santo que nós acreditamos, certo? Então, o mormon, ele passa a vida toda fazendo de tudo um pouco e mesmo assim acredito que muitos deles ainda não têm a certeza realmente se vão entrar no reino de Deus. Porque é muita coisa para ser feita, é muito trabalho a ser realizado, e mesmo assim, se você conversar com muitos deles, eles vão dizer que ainda não se acham dignos de morar com Deus. Mesmo eles fazendo batismo pelos mortos, mesmo eles sendo casados no templo, que tem que usar o garment, que é uma roupa sagrada que eles usam para proteger eles como os dardos, contra os dardos inflamados do maligno. Enfim, então,
São muitas e muitas coisas que estão entrelaçadas à doutrina do mormonismo, tá certo? Então, o templo, na verdade, ele não aproxima as pessoas de Cristo, como é ensinado lá. O templo, na verdade, ele imposiciona o fiel a praticar certas coisas que foi ordenadas, vamos dizer assim, pelo fundador, certo? Para que as pessoas obedecessem aquilo ali e tivessem ali sua certeza, né? Ou pelo menos 10% de certeza que elas estariam no reino de Deus, né? Então, tem um livro de um escritor que ele escreveu sobre o mormonismo e ele diz que ele chama a religião mormon de uma ilusão, a ilusão mormon. E, de fato, é uma ilusão, só que a pessoa só vai perceber isso depois que ela sai. Mas ela precisa ter conhecimento bíblico para ela entender essas coisas. Quando o mormon ele pega uma pessoa leiga, que nunca estudou a Bíblia, que nunca teve contato nenhum com o cristianismo, ela vai entrar ali, vai morrer ali, acreditando que tudo que está sendo ensinado ali é a verdade absoluta, quando na verdade não é. Eu só saí de lá porque eu tinha e tenho conhecimento bíblico, que já era cristão evangélico quando eu entrei lá. Mas uma pessoa que não tem contato nenhum com religião e com a Bíblia, ela vai, com certeza, se deixar levar por esse tipo de ensinamentos. Tá certo, irmãos? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostem desse vídeo, compartilhem esse vídeo, talvez chegue aí algum mormon que esteja em dúvida com relação à igreja, como eu também tive dúvida durante muito tempo, né? E aí, através dos estudos, das comparações que eu fui fazendo com os materiais do mormonismo e com aquilo que a Bíblia ensinava, eu tomei a melhor decisão na minha vida, que foi me afastar dessa seita, que na verdade escraviza as pessoas a um entendimento que no final não vai levar a nada. Porque quanto mais elas fazem, mais elas se sentem vazias, mais elas se sentem necessitadas da presença, do amor e do perdão de Deus. Eu falo isso porque eu era muito ativo dentro da igreja. E quanto mais eu fazia, mais eu me sentia insignificante, mais eu sentia que precisava fazer mais. Ou seja, eu estava barganhando a minha salvação. Certo? Uma coisa que eu não tinha mais a necessidade de buscar, porque Cristo já fez. O trabalho já foi feito. Quando Cristo inspirou na cruz, ele disse: está consumado. Está consumado. É a fé quem justifica o homem, é a fé quem leva o homem até Deus. E não rituais, cerimônias, práticas de qualquer religião que seja. Somente Cristo é suficiente para levar você ao céu, meu amigo mormon, que talvez esteja assistindo esse vídeo. Creia nisso, acredite nisso. Somente Cristo, o Cristo da Bíblia, não é o Cristo criado pela cabeça de Joseph Smith, não. É o Cristo bíblico. Creia no Cristo bíblico, aceite o Cristo bíblico, receba o Cristo bíblico como seu Salvador, como seu Redentor, que você terá sua salvação garantida ao lado do Pai. Você não precisa fazer batismo pelos mortos, você não precisa casar para toda a eternidade, não precisa nada disso. Tudo o que era necessário fazer para salvar o homem, Cristo já fez. Ele é o nosso advogado diante do Pai. João diz: filhinhos, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode levar mormon, católicos e qualquer outra religião a Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.